Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E eu chamo aqui o meu querido pastor Flávio. Pastor Flávio, faltou a nossa foto, pastor. Eu vim embora falando, poxa Oh, vida, verdade, a verdade. nossa foto. Estivemos juntos sexta-feira agora. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente. A esposa do pastor Flávio é linda. É uma pessoa diferenciada. Que esposa linda e simpática que o senhor tem, pastor Flávio. Amém. Parabéns, viu? Deus é Parabéns. generoso, Deus é generoso conosco, né? Louvado seja Deus. Foi maravilhoso estar junto contigo mais uma vez, né? Ali. O Senhor te usou Mande, poderosamente. mande meu abraço para sua esposa. Nós estivemos juntos na sexta-feira num concílio de toda a União Leste Brasileira, pastores e esposas. Bom dia mais uma vez. Agora, bom dia a todos da sala 57, meus irmãos de ontem e de hoje. Hoje eu estou muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de reencontrar mais uma vez a nossa querida doutora, irmã Thalita, né, nesse encontro que ela já mencionou aí do concílio. Ali nós tivemos mensagens poderosas, muito poderosas, que nos falaram ao coração, nos fez, nos fez pensar na vida, né, na minha vida, na nossa trajetória. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje, então eu queria ler um texto bíblico que está no livro de Filipenses, capítulo, capítulo 3, muito conhecido, Filipenses 3, versos 13 e 14, meu tempo aqui, 13 e 14, que diz assim, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem conhecido esse texto, né? Utilizado muito final de ano, né? Que a gente termina fazendo uma retrospectiva, né? Durante muito tempo, né? Eu acreditei que se Deus quisesse fazer algo em nossa vida ou através de nós, ele simplesmente o faria, né? Independente das nossas escolhas, da nossa vontade. Mas eu tenho aprendido na minha vida, né? Na minha vida, que o Senhor ele respeita o livre-arbítrio, né? Eu tenho aprendido que nós podemos fazer escolhas, né? E essas escolhas podem mudar os rumos de nossa vida. Eu tenho aprendido que nós podemos tomar decisões que, que levam nossa vida talvez em uma outra direção, talvez até daquela que foi planejada até pelo Senhor. O Senhor ele nos chama também, nos chama a segui-lo, nos chama a servi-lo e a confiar na sua direção. Durante aquele concílio ali da, da União Leste, né, que terminou ontem, esse concílio, ele começou na quarta-feira. Foi um concílio pastoral de casais pastorais, né? E de toda a União Leste brasileira, que compõem os dois estados, Bahia e Sergipe. E pairava sobre mim aquela visão, aquele pensamento de que eu estou no meu último concílio de casais, né? Com casais, porque já estamos já prestes a completar a carreira. Então, talvez por conta disso, começou a passar pensamentos na minha mente, né? Com relação a lá para trás, né? E também em direção lá para frente, né? Futuro, presente, passado, né? Então, resolvi hoje, me permitam, eu contar um pouco da minha história, né? Não é exatamente o meu testemunho, né? Mas
eu queria pontuar, né, aqui a minha trajetória, como o senhor tem guiado a a minha vida até aqui. Tudo começa em 1962, lá atrás, né? Dia 19 de junho, quer dizer que daqui a 11 dias, vou estar completando já 64 anos, né, de idade, né? Então, nasci em 62, nasci em um lar católico, muito amado, fui muito amado no meu lar, né? Tivemos mais três irmãos, quatro comigo, né? O segundo, né? O segundo, e durante um bom tempo eu fui o filho do meio, que meu irmão, que é o pastor Asmar, que é conhecido talvez de alguns aqui, hoje, atualmente ele está na cidade de Tatuí, esteve um bom tempo em Sorocaba, né? E hoje ele é 6 anos mais novo do que eu, e o meu irmão mais velho, o Wilson, e eu, o filho do meio, né? Tem aquela síndrome do filho do meio, né? Que acho que fica meio solto. Me senti assim durante algum tempo, principalmente a partir de 1969, quando eu tinha 7 anos. Eu tive uma professora na minha escola, né? A escola Assis Chateaubriand, em São Caetano, que é o meu bairro, né? Em Salvador. Então, essa professora, acho que não estava muito bem preparada para lidar com crianças. Meu irmão mais velho, o Wilson, 2 anos, quase 2 anos, quase 2 anos mais velho do que eu, estava sempre à minha frente, né? Um ano à minha frente. Então, quando ele estava já no terceiro ano, eu estava no segundo e assim, né? Então foi exatamente nesse período o Wilson estava no terceiro ano, passou por quarto ano, ele tinha uma professora, e nessas séries menores, né, normalmente uma professora, né, que acompanha aquele período, né. Então a gente mudava de sala e encontrava aquela professora. O Wilson havia sido o melhor aluno daquela professora, e ela tinha muito carinho por ele, muito carinho, muita expectativa. Esse aqui vai ser um grande homem, ela dizia. E eu lembro de, às vezes, a gente se encontrar com ela, eu com minha mãe na rua, ali, encontrar com ela, e ela quase não nem me cumprimentava direito, perguntava pelo Wilson. Não me conhecia ainda também, né? Mas ela perguntava pelo Wilson, né? E o Wilson, como é que está? Que menino inteligente, né? E eu comecei a me preocupar, né? E ali, meus 7 anos, porque no ano seguinte eu estaria com ela, né? E as expectativas dela, será que ela diria a mesma coisa de mim? E de fato ela começou a cobrar de mim essas coisas, né? E tive ali, eu ainda lembro bem, né? Que eu tive vários momentos muito difíceis para mim, por conta dessa cobrança, né? Então, isso eu acho que desenvolveu em mim o que os psicólogos chamam, né, de complexo de inferioridade, ali com 7 anos. Então, o restante da minha infância e minha adolescência praticamente toda, e, e boa parte da minha juventude, né? Boa parte da minha juventude, eu me sentia muito pequeno, muito inferior, muito inferior. Então, eu desenvolvi a natureza, eu era muito tímido, eu acho que ainda sou, né? Bastante tímido. E em 1977, aí eu já estava ali com 15 anos, aí eu descobri o mundo, né? É, álcool, né? Festas, amizades. E eu comecei ali, eu lembro que eu tinha 15 anos, quando eu com os meus amigos, começamos a descobrir a bebida e as festas, as farras. Eu terminei enveredando muito por isso. Ali eu me sentia alguém importante, alguém que bebia, que fumava, que conhecia namoradas, né? Ali, a minha, o início da minha juventude, saindo da adolescência. Então, passei muito tempo ali. Em 1982, já em 82, já com 20 anos, aí eu conheci a Nilde. E quando eu conheci a Nilde, eu com 20 anos, né, ela ali, saindo dos 15 anos, com 16 anos,
ela tinha um princípio religioso, ela estudava com um grupo religioso já há algum tempo, já há 2 anos. Então, ela começou a tentar trazer para mim, né, palavras da Bíblia e tal, a ideia de ser um cristão. Embora eu fosse um cristão católico, durante muito tempo católico praticante, agora já, mas não tão praticante, de quando em quando ia na igreja, por ali. A igreja era em frente à minha casa, né? Ali era uma igreja da comunidade, ali em São Caetano, como eu disse, né? Mais precisamente na Sussunga de São Caetano, como é chamada a localidade onde meu pai e meus irmãos moram até hoje, né? Ali. É, então conheci a Nilde e começamos ali a nos conhecer, né? A namorar, ali como eu disse, com 20 anos. Aí, em 1983, um ano depois, eu tive uma situação ocorreu comigo numa cidade chamada Camurugi, na região de Valença, aqui mesmo na Bahia. Eu digo que eu morri afogado, né? Eu morri afogado. Na verdade, não sei se é uma cidade, acho que é um povoado, Camurugi, né? É o município de Valença. Então, eu creio que eu morri, já contei essa história há algum tempo aqui atrás, e Deus me tirou das águas, me ressuscitou, e ali eu entendi que Deus tinha um plano para mim, né? Eu estava morto ali e revivi. Em 84, 2 anos, um ano depois disso, a coisa vai na sequência, né? Aí o namoro com a Nilde já estava mais firmado, ficamos noivos, né? Em 84. Em 85, eu conheci, né, no banco que eu trabalhava, que eu era vigilante de banco. Eu conheci 2 jovens, Sérgio e Valmir, que me deram estudo bíblico. Nos finais de semana, enquanto estava trabalhando, ele ia no banco, me dava um estudo bíblico. E em 85, dia 22 de setembro de 85, esse ano vai completar aí 41 anos, né? Eu fui batizado na igreja de Amaralina, Nordeste de Amaralina. Eu fui lá para ser batizado. Inclusive, irmãos que são da igreja de Nordeste de Amaralina, em setembro não, em julho, eu estarei lá fazendo uma semana de oração. Estou voltando à igreja, né? No caso, para fazer uma semana de oração. Acho que é a primeira vez que eu volto depois do batismo, né? Depois de 40 anos, né? Que fui batizado lá, mas já era membro da igreja de Fazenda Grande, já frequentava a igreja de Fazenda Grande. Então, batizei lá por conta do Sérgio e do Valmir, que me deram estudo bíblico, eu era membro dessa igreja, e depois passei a frequentar a Fazenda Grande, né? Então, em 86, isso em 85, 86, eu, que era vigilante, perdi meu emprego por causa do sábado, conheci a comportagem, que começou a mudar a minha cabeça, começou a mudar o meu jeito, né? Eu comecei a ter um pouco mais de confiança, aquele jovem tímido, né? Começou a aprender a lidar um pouco melhor, né? Com essa questão da insegurança, da timidez. E em 87, um ano depois, aí nos casamos, né? E nos casamos no dia 13 de dezembro de 87, né? Esse ano está completando aí 38 anos, 39 anos, né? 39 anos de casamento. Nos casamos e ali, durante os primeiros dias da lua de mel, ali, conversando ali com a Nilde. Eu lembro muito bem, uma vez conversando com ela na cama ali. Ela começou a contar um pouco da história dela. Eu comecei a contar um pouco da minha história, da minha infância. Foi ali que eu descobri que eu tinha aquele problema lá atrás, que aos 7 anos, com a professora, que eu tinha o complexo de inferioridade. Foi ali que eu entendi o que acontece comigo. Por que é que eu sou assim? Por que é que eu reajo assim? Eu entendi que vinha dali, né? Aquela visão que eu tinha sobre mim mesmo, né? Depois de casados, começamos a comportar, começamos a viajar, né? Depois, em 94, né? Ou melhor, em 80, vamos voltar um pouquinho, né? Em 92, o nosso primogênito, o Henrique Abraão, nasceu. Em 92, dia 13 de maio.
E foi um momento muito especial para nós, né? O nascimento do Henrique. Eu era membro da igreja de Fazenda Grande, fui ordenado ancião da igreja, com 30 anos ali. E naquele ano também, em 92, o meu irmão Osmar, que, como eu disse, ele é mais novo do que eu, 6 anos mais novo do que eu. O Osmar casou em 92 e foi direto para o IAN. A lua de mel dele já foi para, hoje, o IAN, né? Ele alugou uma casa por lá e foi para fazer teologia. Osmar. E para mim isso foi muito importante, porque era o sonho da minha vida. Quando entrei na igreja, era ser pastor da igreja, fazer teologia, me aprofundar no conhecimento. E o Osmar foi para o colégio, e todas as folgas ele vinha a Salvador, me visitava ali, e ele conversava, ele dizia, mostrava os livros, mostrava as coisas que ele estava estudando, e dizia: você tem que ir para o colégio, você tem que fazer teologia, é o sonho da sua vida. Eu com muita dificuldade para ir, já casado, o Henrique já havia nascido, dificuldades maiores, e um ano depois, também em 93, o Osmar me convidou para ir para uma comportagem em Ilhéus. O Osmar cantou o hino do Arautos do Rei, que havia, naquele período, esse disco estava rodando, né? E dentre as músicas tinha uma que ele gostava e ele cantou no banheiro da minha casa, tomando banho, ele cantou. O primeiro milagre é confiar, dos Arautos do Rei. Ali eu, ali eu entendi que Deus estava me chamando, e tinha somente que acreditar, de confiar. Bendita foi essa hora, irmãos, né? Porque ali eu disse: eu não sei o que vai acontecer. Muito tempo sem comportar, eu não confio mais em mim, né? Como é que vai ser? E eu tive que confiar. E eu fui para a comportagem. E dali, em Ilhéus, depois fomos para o colégio, fizemos vestibular. Tudo naquele ano ali, 93, na final de 93. Passamos no vestibular. E ali, para mim, foi outro marco na minha vida, 94, quando passei no vestibular, e eu não tinha a menor condição de passar. Porque eu não tinha. Porque como aluno, talvez por conta daqueles complexos que eu tinha, eu fui um aluno medíocre. Eu acreditava que eu não ia conseguir chegar muito longe. Parece que eu lia as coisas, eu não entendia. Eu era cheio de bloqueios, né, para o conhecimento. E ali eu consegui passar no vestibular. E na classificação, o secretário, quando fez, leu meu nome lá na lista dos aprovados, eu estava em quarto lugar. Ele disse: você foi muito bem, o secretário, pastor Luiz Melo, disse: você foi muito bem, Flávio. E eu pensava que estaria entre os últimos, se eu estivesse, estaria entre os últimos, né, na lista. Ali eu comecei a ver o Senhor quebrando os meus complexos, os meus medos. E ali eu comecei a me desenvolver academicamente. Eu acho que eu fui um bom aluno, um bom aluno. Tirei boas notas, né, muito boas notas. Aquilo foi dizendo: você tem algum valor, sim. É, eu jogava futebol, me destaquei jogando futebol ali no IAM, e as pessoas diziam: Flávio, você é um dos craques do nosso time. E aquilo me fazia me sentir bem. Poxa, eu tenho algum valor, né? Ali no colégio, no IAN, a Nilde se tornou costureira ali, de muita gente, uma excelente costureira. Ali a Nilde aprendeu a arte de fazer biscuit, aprendeu ali com uma colega, né? Ali eu aprendi a ser palestrante na comportagem. Aquele período 94, 98, nós formamos em 97. Em 98 nós fomos para o Pará. Nossa primeira experiência na Igreja do Marco, uma das igrejas mais importantes do norte do Brasil. Eu tive o privilégio de ser pastor auxiliar ali, auxiliar do pastor Montano de Barros, com quem comecei, e depois ele foi ser secretário na seção Amazônia Ocidental.
em Rondônia, né? E o pastor Gilson Brito, né? Da Voz da Profecia também, que o pastor Mondonto foi da Voz da Profecia. O pastor Gilson Brito veio, eu fui também auxiliar do pastor Gilson Brito, com quem encontrei agora também recentemente. Daí todas essas lembranças que eu falei do concílio, né? Pessoas importantes na minha vida eu encontrei ali, muito importantes eu encontrei ali naquele momento, né? Os colegas, o pastor Gilson. Então conheci a Igreja do Marco, a Igreja do Marco me ajudou demais, me fez me sentir importante também, que, entender que Deus tinha planos para mim, que Deus poderia me usar. Em 2002 nasceu nosso segundo filho, Flávio Elias, eu já com 40 anos, e fui ordenado ao ministério, ali, com 40 anos. Ordenado ao ministério do Acionado com 30 anos, aos 40 anos. Estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Em 2006 nasceu a Flávia Raquel. Aí terminou também o ministério no Pará, fui para Rondônia, 2007. 2011 tivemos a alegria de voltar para o Nordeste, pela porta de Sergipe, voltamos para o Nordeste. Em 2012, ainda em Aracaju, aos 50 anos, voltei ao IAM, iniciamos o mestrado ali. Em 2013, aproximadamente, o Henrique foi para a Áustria e já está lá durante todo esse tempo, já se tornou cidadão austríaco. Depois o Henrique levou o Flávio também para lá, o Flávio Elias para lá, em 2014. Já estávamos em Candinho, né, Cândido Sales, na Bahia. Voltamos para a Bahia em 2014. Conhecemos a cidade querida, né, irmãos queridos de Cândido Sales, o único lugar onde nós passamos 4 anos. Os outros foram 3, às vezes 2, né? Mas em Cândido Sales ficamos 4 anos, né? E em 2018 voltamos agora, já viemos agora para o Recôncavo Baiano, para a Cruz das Almas, 2018. Em 2019 nasceu nosso primeiro netinho, o Henry Gabriel. Em 2021, durante a pandemia, fomos para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Aí eu já estava na sala 57, né? Já tínhamos conhecido a sala 57 desde de Cruz das Almas. E ali os irmãos lembram que em Santo Antônio de Jesus, eu pregava aqui, tinha um galo que ficava fazendo solo, né? Ao fundo, um galo do vizinho ficava cantando. Em Santo Antônio de Jesus, em 2022, nasceu meu segundo neto, o Enzo Rafael. Eu já tinha 60 anos. Fiz minha primeira viagem a Leimar, fui visitar minha família europeia, né? Ali, e tínhamos completado já 35 anos de casada. Em 23, eu pensava que eu iria terminar, porque em 23 estava faltando apenas 4 anos. 4 anos. Eu pensava que ia terminar o meu ministério na Bahia, e para minha surpresa, eu fui transferido, né, para Pernambuco. Pernambuco. Eu conheci ali a cidade de Carpina e os irmãos queridos daquela região, que deixaram muita saudade. Em 23. E em 23, a Flavinha também foi para Hortolândia. Ficamos sós, né? A Flavinha foi estudar medicina, nessa primeira turma de medicina. E nós ficamos sós, né? Eu e a Nilde, né? E em 25, faleceu a minha mãe. E naquele mesmo ano, o ano passado, recebemos o chamado de volta para a Bahia, para Salvador. Pela primeira vez trabalhar em minha cidade, né? Trabalhar em casa. E é onde nós estamos agora, né? E estamos hoje aqui, chegamos ao ano 2026, conheci o distrito maravilhoso de Praia Grande, com 9 congregações, irmãos muito queridos, um presente de Deus. E eu fico olhando, né? Olhando para a minha história. Aí eu vejo, como vocês perceberam aí, vejo muitas datas, lugares, acontecimentos, mas quando eu olho com assim, mais atenção para isso, foi o que eu fiz durante esse concílio, olhar com mais atenção,
eu percebo que nenhum desses momentos, nenhum desses lugares ou datas, eu estive sozinho. Ali eu percebo que houve períodos que eu não compreendi, pois eram os planos de Deus. Um deles é esse, por exemplo, né? Porque eu aqui pertinho de casa, pertinho da minha família, meus pais idosos já. Finalmente voltei para perto de casa, para a Bahia, depois de ter trabalhado tão longe. Por que é que o senhor me permitiu ir para Pernambuco, longe novamente? Então, teve momentos que eu não compreendi, né? Que eu não compreendi os planos de Deus. Houve momentos que eu pensei até que os meus sonhos, os meus planos já tinham findado, né? O que tinha que acontecer tinha acontecido. Mas hoje eu percebo que a minha ida ali para Pernambuco e as coisas que eu experimentei, era o Senhor ainda apertando alguns parafusos, né? Era o Senhor ajustando o foco, preparando uma próxima etapa, uma próxima etapa. Deus sabia que eu já estava começando uma nova curva, né? Na minha caminhada, na minha jornada. Durante o almoço de sábado passado, lá no concílio, eu e a Nilde sentamos com o casal, Pastor Magno, e ele terminou escapando agora o nome da sua esposa. Nós nos conhecemos em Cruz das Almas, ou desculpa, em Santo Antônio de Jesus. Foi no último ano que eu estive ali, em Santo Antônio de Jesus. Nós tivemos um encontro, ele era capelão do nosso colégio ali, do Colégio de Cruz das Almas, um jovem começando, né, cheio de sonhos, e eu o convidei para que ele pregasse no nosso encontro das 10 horas de oração, com todo o distrito ali junto. Eu convidei para que ele trouxesse uma mensagem. E ali nós descobrimos ser um grande pregador, né, um grande pregador. Eu digo nós porque a igreja também o percebeu ali. Aquele jovem pastor, muito entusiasmado, né? E o Magno, ele, com aquela pregação que ele fez sobre Apocalipse, aí surgiram muitos convites para eles, pessoas queriam ouvi-lo mais nas igrejas. E logo depois daquilo ali, aí aconteceu a minha saída. E eu saí ali pensando, por que, Senhor, eu tenho que sair daqui? Chegando em Pernambuco, eu falei com os irmãos, e disse, irmãos, olha, eu não pensava que estaria aqui, né? Abrindo meu coração para eles, eu disse, olha, irmãos, eu esperava que ia terminar na Bahia, terminar em casa, meu ministério. Faltam agora, chegando lá, faltam apenas 4 anos, esse vai ser meu último distrito. E aqueles irmãos me abraçaram, me amaram. Eu me senti em casa. Eu estava certo que terminaria o ministério ali. E, e estaria muito feliz, muito feliz. Nós fomos muito amados. O presidente, pastor Paulo Qui, quando me recebeu, ele disse, você vai ser muito amado aqui. E de fato aconteceu. Foram 2 anos maravilhosos ali. E depois voltamos, né, para terminar aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi naquela conversa com o pastor Magno ali, no sábado passado, ali foi que ele me disse, pastor, depois que você saiu, a associação nos colocou para ficar mais próximo do distrito. E, a gente não sabia exatamente o que fazer, ele disse. E eu conversei com alguns irmãos ali e nós tivemos a ideia de fazer um congresso missionário. E eu quis pregar os outros sermões que eu tenho sobre Apocalipse. Ele disse, e foi maravilhoso. Ele disse, nós juntamos cerca de 500 pessoas durante esse congresso. Passamos 3 dias ali. Ele entusiasmado contando e mostrando o celular, conversa, pessoas dizendo, não, eu quero ser batizado ainda, mas tem que ser pelo pastor Magno. E nós batizamos 14 pessoas nesse encontro.
Ele estava muito feliz. Aquilo foi um divisor de águas. E depois que nós conversamos ali, ele me contou todas aquelas histórias. Eu vinha voltando com a Nildes para o apartamento, né? Depois teríamos outras atividades, estávamos voltando. E eu disse para ela, eu acho que agora eu entendi por que eu tinha que ir para Pernambuco. Porque Deus precisava eu precisava abrir espaço para que o Magno pudesse começar. Dali, daquele momento, ele hoje está no distrito, né? Então ele começou ali, ele ganhou confiança. O espaço precisaria ser aberto. O Senhor me tirou dali, disse, você não vai entender ainda, mas você vai entender um dia, né? Me levou para Pernambuco, mas não me deixou à toa em Pernambuco. Me deu um carinho, me deu um mimo ao me levar para Pernambuco, para depois me trazer de volta, para ser recebido também com muito carinho aqui. Então, o Senhor guiando a nossa trajetória. E por que eu estou contando essa história? Porque talvez alguém aqui está hoje aqui pensando, né? Talvez a minha história já foi escrita, já terminou, já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. Eu não tenho, talvez mais, eu não tenho mais sonhos para serem realizados. Talvez não tenha mais utilidade. Quem sabe até minha oportunidade já passou. E talvez eu não a tenha, eu não a tenha aproveitado. Lembre do que Paulo disse, né? Não, ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, qual é o alvo da sua vida? A partir do dia 19, como eu disse, desse mês agora, daqui a 11 dias, aí começa, sim, a minha contagem regressiva para a jubilação. Vai faltar exatamente um ano para a jubilação. No aplicativo que nós temos da jubilação do IAJA, lá está dito, dia 1º de julho, eu estou jubilado. A gente brinca dizendo, nosso chamado para a divisão sul-americana, né? Dia 1º de julho está definido já aqui no calendário, né? Então, contagem regressiva. Agora, qual o seu alvo? O alvo da vida é uma aposentadoria? É poder dizer, completei a carreira, combati o bom combate? O alvo da vida é isso. Nós estamos correndo atrás de Anilde para a gente comprar a nossa casinha, né? A gente passar aí daqui para frente, né? O alvo da vida é uma casa. O seu alvo é uma profissão, é um diploma, é uma realização pessoal, casamento. Qual é o seu alvo de vida? O alvo de Paulo é Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Paulo diz isso também, agora em Efésios, né? O alvo, irmãos, é alcançar o que Deus quer para a minha vida e ainda não acabou. Eu estou na reta final do ministério, mas a minha vida não para aqui. Enquanto nós estamos aqui, significa que o Senhor ainda tem planos para nós. O Senhor quer nos usar. Enquanto nós estamos reunidos aqui, você está aqui ouvindo o que eu estou dizendo aqui, eu estou falando e ouvindo o que eu estou dizendo também. A gente precisa lembrar que se o Senhor quer nos dizer essas coisas, é porque Ele quer nos preparar, porque Ele tem planos ainda para nós. Eu olho para a minha trajetória, como eu fiz aqui agora nessa manhã, mas eu não posso dizer, vejam o que eu fiz. Eu posso apenas dizer, vejam o que Deus fez. Vejam o que Deus tem feito. Vejam que Deus me sustentou, me guiou, abriu portas, fechou portas, guiando a minha vida. Eu olho para trás e vejo que Deus cuidou da minha família, preservou a minha vida,
conduziu o meu ministério. Estou olhando para trás. Qual é o seu sonho? Qual é o seu próximo passo? O que Deus ainda deseja fazer na sua vida? Talvez você não saiba, eu também não sei o que Deus ainda fará através de mim. Mas uma coisa eu sei, irmãos. O Senhor que me guiou ontem continuará guiando o amanhã. O amanhã está diante de nós. As coisas não acabam na jubilação. As coisas não acabam quando perde o emprego. O plano de Deus para a nossa vida não acaba quando as coisas dão certo ou, às vezes, quando as coisas, muitas vezes, dão errado. O Deus que nos sustentou lá no passado, ele almeja nos sustentar no futuro. E eu quero ler o último versículo aqui para a gente concluir essa reflexão. Filipenses também, capítulo 1, verso 6. Diz assim, ó, verso 6, Filipenses 1, 6. Bem conhecido também, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que iniciou a nossa, que nos conduziu até aqui, ele não vai nos abandonar agora. O plano que ele tem para nós, que ele traçou para nós, que ele planeja para mim e para você, continua em vigor, ele não vai nos deixar na caminhada, em meio à caminhada, no meio da caminhada, não vai nos deixar, irmãos. Não vai nos deixar pelo caminho. O Deus que plantou essa semente no nosso coração, ele continuará cuidando dela. Por isso, irmãos, continuemos a caminhada confiando, sonhando, servindo e crescendo. Não importa em que ponto da caminhada estejamos, continuemos, prossigamos. Continue prosseguindo para o alvo. Ouça Paulo dizer, eu deixo para trás as coisas que ficaram, coisas boas, coisas ruins, o que não importa ficou para trás. Olhe para frente, prossiga para o alvo. Alguém já disse que a melhor parte da nossa história ainda está lá na frente. Sim, Jesus disse, aqueles que deixaram pai, mãe, irmãos, qualquer coisa, por amor a mim, amor de mim, vai ganhar ainda nesta vida 1000 vezes mais, né? E no mundo por vir a vida eterna, o melhor de nós vai estar sempre à nossa frente. O melhor para nós, o melhor de Deus para nós. Então eu gostaria de saber, você gostaria de renovar a sua confiança em Deus? Confiar que Ele continua guiando a sua vida. Eu olho para trás e vejo, poxa, Deus guiou da melhor maneira que poderia ser. Em toda a minha trajetória, acho que não poderia ser melhor, né? É bem provável que talvez pudesse ter sido melhor se eu não tivesse feito minhas escolhas, né? Mas mesmo, apesar das minhas escolhas, o Senhor me guiou da melhor maneira. Nos meus erros, nos meus problemas, nos meus desafios, o Senhor me fez crescer, me fez aprender lições. Você gostaria nessa manhã de renovar sua confiança no Senhor? Esse é o desejo no seu coração, que o Senhor guie a sua vida, continue guiando a sua vida. Você deseja se entregar inteiramente a Ele, novamente nesta manhã, e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor continue me guiando meus passos, a minha trajetória, me ajudando a escrever capítulos maravilhosos na minha trajetória. Gostaria de você nesta manhã. Eu quero ver que você coloque sua mão aqui para que possamos orar. Deus tem plano para você. Deus tem planos para mim ainda. 64 anos, tem muita coisa para acontecer ainda. O plano de Deus para a nossa vida continua em vigor enquanto nós estivermos ainda aqui. Não esqueça disso. Então vamos orar. Querido Deus e querido Pai, aqui estamos nós mais uma vez. Ao fazer essa recapitulação da minha vida, da minha trajetória, da minha família, eu quero crer que muitos também fizeram sua retrospectiva, analisaram sua caminhada
perceberam como o Senhor os tem guiados, irmãos e irmãs aqui, que perceberam as mãos de Deus guiando seus passos, guiando a sua trajetória, modificando a rota muitas vezes. Quando nós erramos o caminho, o Senhor nos ajudou nesta manhã a olhar para trás e perceber que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco. O Senhor está sempre presente. E é maravilhoso poder olhar e ver o Senhor em nosso caminho. Por isso, ó Deus, nessa hora, nós queremos renovar o nosso compromisso de pertencer a Ti, de nos entregar a Ti, de confiar no Senhor, confiar na Sua sabedoria, confiar no Teu cuidado, confiar no Teu amor, na Tua bondade, confiar na Tua direção. Que o Senhor guie todos nós durante esse dia. Que esse dia nós possamos passar em Tua presença. Que o Senhor nos ensine as lições desse dia. Que o Senhor nos use nesse dia. Que o Senhor nos ensine a servir, a ser mais amorosos, mais hospitaleiros, mais carinhosos, mais tolerantes com outros pecadores. São bênçãos que pedimos e agradecemos, pois rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.